Fala, meus amigos cafezeiros, vocês estão tudo jóia? Primeira pergunta para vocês, todos já tomaram café hoje? Sim. Legal. Nós vamos estar falando... Oi? Pois é, para algumas pessoas o dia só começa depois do café. Isso faz com que hoje o café seja a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo somente para a água, né? E também é um produto primário, né, sendo o segundo produto primário que gera mais riqueza em todo o mundo, perdendo somente para o petróleo. Isso dá para a gente perceber a importância que o café tem, não só para a nossa região, não só para o nosso país, mas para o mundo todo. Então nós vamos falar um pouquinho da história do café, desde a origem, desde a descoberta, como que foi, e nós vamos tentar trazer até os dias de hoje, falando um pouco a respeito dos nossos produtos, os cafés de Paola e suas torras também. Então, a história do café iniciou na descoberta do Caldi, que é um pastor de cabras na Etiópia, por volta do século IX. Ele percebeu que algumas cabras que alimentavam de determinados arbustos eram mais ativas do que outras. Então, ele levou um pouco daqueles grãos para o chefe da tribo. Ele percebeu que aquilo ali não era muito agradável, vai saber como que ele consumiu, possivelmente mascando os grãos, né? E aí ele ateou esses grãos no fogo e percebeu que a partir daí deu um aroma muito agradável, muito envolvente, e aí começou o consumo dos cafés torrados, né? Feito principalmente como as primeiras extrações dão origem, como ali nós temos o Ibrik, que é um bule de café turco feito por infusão, que é a primeira forma de extração dos cafés que nós conhecemos, né? E nós temos também, como nós estamos mostrando ali, a Etiópia fica próximo ao chifre da África, né? A primeira lavoura de café que se tem notícia em torno do século XV foi no Iêmen, que é um país ao sul da Península Arábica. Daí o nome de das principais variedades e espécies de café que conhecemos hoje, que é o café arábica, que é justamente a variedade que nós produzimos, né, a espécie de café que nós produzimos, né? E interessante que foi percebido através do consumo do café que essa bebida, ela ativava mais, deixava as pessoas mais ligadas, né, mais acesas, com mais energia, e algumas religiões, principalmente baseadas no Alcorão, onde não era permitido a utilização de bebidas alcoólicas, utilizavam o café justamente para postergar aquele momento de vigília, de oração, né? E também estudiosos, né? E pessoas da alta sociedade, artistas, enfim, também consumiam esses cafés. Temos também a notícia que a primeira cafeteria do mundo foi na antiga Constantinopla, né? Na Turquia, e hoje essa cafeteria existe até nos dias de hoje, né? E é muito interessante que a partir dali, desse ciclo, né, Etiópia, Iêmen, Turquia, o café chega na Europa e a partir daí o café é difundido para todo o mundo, principalmente por conta da Europa ter sido o centro da colonização, né, e muitos países que hoje, né, são independentes, antes tinham um certo domínio pelos países europeus, onde era centralizado o consumo do café e aí difundiu para todo o mundo, né? Como eu disse, né, antes artistas, poetas, cientistas, políticos e pessoas da alta sociedade, prioritariamente, consumiam o café por ser uma bebida rara e de alto valor agregado, né? Como eu disse, é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo somente para a água, né? Segundo maior produto primário comercializado no mundo, perdendo somente para o petróleo. Hoje a cadeia do café gera milhões de empregos no mundo, através do cultivo, do processamento, da comercialização, do transporte e do mercado, né? Participou de importantes períodos econômicos, principalmente no Brasil, onde nós temos o ápice da cultura do café, que aí nós temos também um período bem interessante que tem muito a ver com a nossa família, já que nós estamos na 5ª geração de produtores de café,
desde em torno de 1882, que é justamente o período onde nós tivemos a colonização dos migrantes italianos, né? E esse período, ele data também o declínio do ciclo do ouro, o declínio, no caso assim, a expansão da comercialização da cana-de-açúcar, né, e do açúcar refinado, onde eram as riquezas no Brasil também, e através da coroa portuguesa, nós tivemos o início de plantios de café, mas nós vamos falar um pouco disso nos próximos slides aqui, né, desses importantes períodos econômicos que não só o Brasil, mas o mundo todo acabou vivenciando também, né, sendo que hoje nós temos os maiores produtores mundiais: Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia, Honduras, Etiópia, Índia, Uganda, Peru e México. Chegada do café no Brasil. Por mais que algumas pessoas pensem que o café iniciou na região sudeste, o café ele teve início, primeiro plantio, no estado do Pará, justamente pela proximidade da Guiana Francesa, que é onde os franceses cultivavam os cafés para consumo aqui na América do Sul, né? Então, o café ele veio através do Francisco de Melo Palhete, que é um bandeirante brasileiro, que teve na Guiana Francesa avaliando questões de divisa de estados, né? Ele acabou trazendo alguns grãos e cultivando no estado do Pará. E com isso, foi descendo pelo litoral até chegar no estado do Rio de Janeiro, que é onde foi o primeiro cultivar de café no Brasil, na região do Vale do Paraíba, né? E através da Estrada Real, nós tivemos acesso no café em Minas Gerais. As primeiras regiões a produzir o café em Minas Gerais é a região da zona da Mata Mineira e a região do sul de Minas, justamente pelo caminho da Estrada Real ali, né? E interessante também que por volta de 1888, né, com a abolição da escravatura, Minas principalmente não utilizou muito a mão de obra escrava. O estado do Rio, sim, né, mas Minas teve o ciclo do café muito voltado pela colonização italiana, assim como Espírito Santo, enfim, né? Então, assim, esses italianos, eles chegaram no Brasil, tem até uma novela, né, Terra Nostra, que fala um pouco a respeito dessa cultura também, e na chegada do café em Minas, ele achou um local, assim, perfeito para a produção de café. Microclimas muito bem adaptados, chuvas regulares, estiagem regulares também, porque a seca também é importante para o café. Então, isso fez com que Minas Gerais, hoje, se fosse um país independente, seria o país maior produtor de café do mundo, sendo que Minas Gerais sozinho produz mais café do que o resto do mundo todo. E Minas Gerais também, Minas Gerais é um orgulho pra gente, né? Minas Gerais, se fosse um país, seria o país maior produtor do mundo. Minas Gerais sozinho produz mais café do que o resto do Brasil, e Minas Gerais sozinho produz mais café do que todos os países, enfim, né? Sendo que o segundo maior país produtor é o Vietnã. Então, assim, a chegada do café, né, na América do Sul, houve a expansão do norte, no Pará e tal, descendo pelo litoral até chegar no Rio de Janeiro, por conta da coroa portuguesa no Brasil, né? Estrada Real e tal, vamos lá. Hoje, os principais estados produtores Minas Gerais, segundo lugar, o Espírito Santo, que produz em mais volume o café Conilon do que o café arábica. Como eu disse antes, né, Minas produz mais café, sendo que esse gráfico aqui, ele está considerando em milhões de toneladas de grãos, né? Então nós vamos ter só uma questão de análise, né? O Brasil produz 3,7 milhões de toneladas e Minas produz 2,1. Então 3,7, 2,1. O segundo país maior produtor produz 1,8.
E por mais que a gente ache que o Espírito Santo é um pequeno produtor de café, ele não é um pequeno produtor de café, que ele produz proporcionalmente a mesma quantidade que a Colômbia produz e a mesma quantidade que a Indonésia produz, que são grandes produtores. O terceiro estado em produção é o estado de São Paulo, principalmente a região mogiana paulista, e o terceiro estado maior em produção é a Bahia, quem diria, né? E o quinto estado é o estado de Roraima, principalmente com o desenvolvimento de cafés robusta, café conilon, né, de excelente qualidade, hoje fazendo até alguns cafés especiais do robusta. E Minas também tem, além do terroir, além da boa adaptabilidade desses cafés produzidos na nossa região, teve um avanço muito grande através de 3 universidades, principalmente, que desenvolve até hoje, através da engenharia agronômica, desenvolvimento de cultivares, desenvolvimento de métodos, desenvolvimento de variedades, né, de novas plantas, né, que sejam resistentes, intolerantes, ou para que possa adaptar melhor a cada microclima, vamos dizer assim, né, sabendo que o café é uma planta arbustiva, ou seja, ela é uma planta que fica coberta por outras plantas maiores, e hoje as lavouras que nós percebemos são lavouras completamente descobertas. Então, para que chegasse à produção que nós temos hoje, ao desenvolvimento dos cultivares e das variedades que nós temos hoje, também precisou de fazer um estudo para que essas plantas conseguissem essa adaptabilidade à exposição solar direta, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de frisar também, que é uma importância muito grande, já que nós saímos de Santos, né? Estamos aqui no MSC Preciosa, saímos no Porto de Santos, que era conhecido antes com a exportação de cafés melhores no Brasil, e o Porto do Rio, conhecido como cafés inferiores no Brasil, por isso o nome de uma bebida com baixa qualidade é o Café Rio, justamente por essa derivação, né, do Porto do Rio. E uma coisa muito interessante também, que antes o café das regiões da Zona da Mata era conhecido como cafés de baixa qualidade, daí tem o Rio Zona, que é um café extremamente fermentado de baixíssima qualidade. Hoje a Zona da Mata produz os melhores cafés do mundo. Quem sabe? Eu acredito que essa confusão que teve dos produtores por falta de conhecimento, por falta de manejo e por falta de também, vamos dizer assim, estrutura das suas propriedades, já que a Zona da Mata é uma região muito produtora, uma região de montanha, diferente de cultivares de outras regiões também, às vezes pelo excesso de produção, por falta de estrutura, acabava fazendo com que esses cafés fermentassem no terreiro, não fazia o manejo de terreiro adequado, e hoje nós conseguimos inverter isso, principalmente através do Senar Minas, que faz um trabalho excepcional, direto com os pequenos produtores, onde eles passam orientações de cultivares e também da estrutura de bebida que a gente consegue desenvolver, passando conhecimento também de torras, de beneficiamentos. Então, assim, eu sempre gosto de frisar a importância que o Senar Minas tem para o desenvolvimento da cafeicultura e para o melhoramento genético e principalmente das bebidas que nós conseguimos extrair dessa região, que antes era conhecida como cafés de baixa qualidade, e hoje nós temos cafés premiadíssimos da região, né? Principalmente região do Caparaó e região da Serra do Brigadeiro, onde nós temos cafés campeões, concurso em Nova York e concurso na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte também. Então, as regiões principais produtoras de café em Minas, nós temos o sul de Minas, a Mantiqueira de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas, que é a Zona da Mata, e Chapada de Minas, sendo que a primeira região produtora de café em volume é o sul de Minas, né? E a segunda região produtora de café em Minas é a Zona da Mata, né? A diferença entre essas duas regiões é que, em volume, o sul de Minas consegue fazer a mecanização dos processos. E já a Zona da Mata, por ser uma região de montanha, não consegue mecanizar os cultivares, necessitando, de fato, de mão de obra local. Isso faz com que o café das Matas de Minas ou da Zona da Mata sejam cafés com um valor agregado muito interessante. Por quê? Tem uma sustentabilidade, desde a mão de obra, com a divisão da renda através das comunidades locais,
onde são dedicadas à mão de obra, né, para capina, para adubação, para qualquer trato cultural, para plantio, para corte da lavoura também. Então a gente demanda dessa mão de obra local, isso gera sustentabilidade, não só conforme os processos de produção, mas também uma sustentabilidade social, onde a renda da cafeicultura, lembrando que Minas é o estado que mais, é a região, né, global que mais produz café. Então a gente pode entender, né, frente também a um produto primário, que perdendo somente por petróleo, qual a importância e o tamanho da importância dos cafés tem para o estado de Minas Gerais. Por isso eu sempre friso, vamos dar sempre preferência para cafés produzidos em pequenas propriedades, agricultura familiar e principalmente cafés de montanha, porque aí você não vai somente estar tendo acesso a um produto de alta qualidade, mas também vai estar contribuindo para a distribuição de renda local, para a sustentabilidade, né, e para a economia do nosso estado, Minas Gerais, assim também como outros estados, também como o Espírito Santo. É um estado que tem uma proximidade do sistema produtivo, assim como também nas matas de Minas, né. Sim? O pé de café, ele tem a durabilidade eterna, vamos dizer assim. Hoje o que acontece? Alguns cultivares eles são replantados, por quê? Mortandade de pés de cafés, que aí faz com que haja falhas no cultivar, né? Isso faz com que diminua a produtividade por área, né? Por conta também de mudança de variedade produtiva, onde às vezes o produtor ele tem uma variedade menos produtiva ou menos adaptada para aquela região, em busca de uma variedade diferente, no nosso caso principalmente, que nós somos pequenos produtores. Então assim, vamos supor que nós temos uma variedade bem antiga, que é o Mundo Novo, né? Bem primitiva e possivelmente com espaçamentos maiores, né? Entre plantas, entre beco, isso faz com que tenha menos plantas produtivas por área. Então, através dessa situação, há a mudança do cultivar, o arrancamento de lavoura para plantio de nova. Mas, se o cultivar ele tiver bem adaptado, tiver com um espaçamento adequado, né, plantas saudáveis, caso o produtor deseje, ele pode estar cultivando essa lavoura, esses pés, assim, por longas datas. Inclusive, nós fizemos o arrancamento esse ano passado, né, 2025, de um cultivar de Mundo Novo, que tinha aproximadamente 60 anos, né, muito bem produtivo. Só que nós optamos por isso justamente porque Mundo Novo é uma variedade menos produtiva, tem alguns gargalos de produção do sensorial também, né, mas é uma variedade que eu particularmente gosto muito, mas principalmente foi por conta do espaçamento. Então nós optamos por fazer o arrancamento e nós vamos estar destinando outras variedades para estar plantando aí nesse lugar, né. Como nós somos produtores do município de Santa Margarida, é lógico que eu vou vender o peixe, né, a minha região com certeza, sendo que na Zona da Mata, Santa Margarida, um município de 16 mil habitantes, é o segundo maior produtor de café da nossa região, perdendo somente para Manhuaçu, né, e aí fica Santa Margarida e Espera Feliz ali, brigando pelo segundo lugar em produção em volume, né. A Zona da Mata, ela é uma região que aproxima ali as três divisas, né, Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro, né, sendo situada ali no leste de Minas. É uma região composta por 64 municípios, né, e um dos grandes diferenciais dos cafés produzidos na nossa região, além de toda a questão de sustentabilidade, também é uma região que tem um espectro sensorial muito diversificado, né, que é avaliado sabor, aroma, acidez, corpo e finalização. Isso aí, conforme a presença de cada um desses itens, a gente vai fazer a avaliação dos cafés de alta qualidade, né. Tem um ciclo, né, que a gente fala do café: plantio, florada, colheita, processamento, torrefação, classificação e empacotamento. Eu estou falando um pouco rápido para ver se a gente consegue, né, uma palestra de 2 horas, tentar reduzir
para fazer um apanhado geral, né? O primeiro passo é o plantio. O plantio necessita fazer a correção de acidez do solo, avaliação topográfica principalmente, para a gente avaliar a melhor variedade plantada naquela região, o espaçamento, a escolha das sementes, né? O tempo adequado de desenvolvimento dessas mudas, né? Para que elas possam crescer saudáveis, sabendo que tem uma diferença do processo do Robusta, que geralmente é feito por estarquia e clonagem, diferente do Arábica, que é a floração do grão em si, né? E algumas regiões é necessário irrigação, outras nem tanto, como a nossa região tem chuvas e estiagem regulares, mas com a mudança do clima que a gente vem percebendo, alguns produtores também fazem a irrigação, né? A florada é o primeiro passo, começa em torno de setembro, novembro, que é o início das chuvas, né? E aí é o desenvolvimento dessa planta, formando o botão, como ali a gente pode ver ali, aquela florzinha branca de 5 pétalas, é muito bonito, lembra muito o perfume de jasmim, né? A flor do café, muito interessante, principalmente quando há a queda dessa flor, o murchamento, né, das flores, né, que a gente fala o pós-florada ali. A gente avalia o pegamento desses frutos, né, pegamento da florada de fato, e também um perfume excepcional, né. Ali 2 variedades, um arábica amarelo e um conilon. A gente pode ver a estrutura das 2 plantas ali, que é bem diferente, né, um conilon vermelhinho ali. A colheita aí varia muito de região. Algumas regiões, como a primeira foto ali, ela mostra ali uma colheitadeira mecânica, geralmente em regiões de plano, né? E a colheita em montanha, que é realizada através de mão de obra humana, né? Com a colocação do pano, para que não haja contato direto com o solo e melhorar a qualidade desses cafés, né? E depois aí faz todo o processo manual, né? Processamento, né? A etapa acontece logo após a colheita. Os grãos, no caso, os nossos cafés, após a colheita, como nós não fazemos, como aí dá para a gente perceber, a colheita grão a grão, por várias questões, né, estruturais, mão de obra, identificação da pessoa que está colhendo, o nível de maturação para estar colhendo esses grãos também. Então, possivelmente, esses grãos eles são pós-beneficiados, mesmo tendo a colheita selecionada. Nós fazemos essa seleção em tanque de decantação, onde a gente separa os cafés boia, galhos, impurezas, e os grãos maduros eles acabam decantando, e a gente faz esse processo, né, que pode ser feito também com secador de café, terreiro de café, terreiro suspenso, secador mecânico, elétrico, pode ser despolpado. Esse aí é o processo de separação de grãos que nós fazemos. A primeira foto ali, o café chegando da lavoura, nós jogamos na caixa de decantação, onde nós vemos ali a separação do boia, que é esse café mais escuro, né? E a separação dos cafés maduros, como ali na primeira foto a gente pode perceber também, que são os cafés que têm uma tendência de maior valor sensorial, né? Nós prioritariamente secamos esses cafés em terreiro de cimento. Ali mostramos também uma foto nos secadores mecânicos e nas estufas com o café despolpado. A torrefação, ela acontece, no caso dos cafés de paola, nós fazemos a separação de grãos, primeiro na caixa de decantação, depois nós passamos por peneira para que os grãos tenham o mesmo potencial de torra, né, conforme o tamanho dele, e nós passamos também na densimétrica, ali como a gente pode perceber ali, que ele vai calcular a densidade dos grãos, onde a gente pode ter, onde nós temos cafés com a mesma proporção de massas, né, para que tenha uma torra uniforme, né. Ali as três torras que nós trabalhamos, clara, média e escura, né, sendo o café Espresso Italiano a torra escura, porém não é uma torra queimada, é uma torra fosca, né, onde a gente consegue preservar as características nutricionais dos cafés. Para quem gosta de um café com um sensorial mais apurado, porém com uma pegadinha na torra também, nós temos o Arábica Premium, que é um café mais equilibrado, e para quem quer aquele café mais sofisticado, nós temos o Arábica Gourmet, onde nós selecionamos somente grãos maduros. Inclusive, depois da torra,
nós fazemos um outro processo de seleção, que é a retirada dos Quakers, que são os cafés imaturos, que ele acaba apresentando uma coloração mais clara, né? Classificação dos cafés são os processos que nós fazemos ali, nós mostramos ali a retirada da catação, né, que são os cafés defeituosos e impurezas, e depois a prova de bebida, para avaliar se é uma bebida inferior, superior ou extraordinária, né? O empacotamento vem logo após a torra, a gente vai destinar se esse lote é um lote para fazer o café grão, ou um lote que a gente vai moer, e temos também o drip coffee, né? Aqui nós estamos com a xícara do café delas, o drip coffee, que é um mini coador, onde você adapta a xícara e só jogar água quente, já tem um café com uma embalagenzinha biodegradável, né? Para praticantes de esportes ou para quem vai fazer alguma viagem, ter a oportunidade de estar tomando um café fresquinho de qualidade, né? Então, só dando uma repassada, né? O café é uma das principais commodities no Brasil e do mundo, sendo um produto mais importante como produto primário, né, perdendo somente para o petróleo. A cadeia do café mobiliza vários setores do comércio, né, e promove a economia bem aquecida em todo o mundo, né, a segunda bebida mais consumida do mundo, é um dos principais alimentos antioxidantes que possuem vários benefícios para a saúde, mas isso somente se tiver uma torra adequada, para que esses nutrientes não sejam volatilizados ou queimados, né, com uma torra de baixa qualidade. As Matas de Minas é uma das principais regiões produtoras em Minas, sendo que Minas, se fosse um país, seria o país maior produtor de café do mundo, né? É um dos produtos que promove maior divisão de renda, principalmente nas comunidades rurais, faz parte da cultura mundial e está presente na história do Brasil, de Minas e na nossa região principalmente. Nossa região caracteriza pelo café de montanha, que possui características únicas, com a região com cafés de alto valor sustentável e orgânico também. É a primeira região produtora de café em Minas, sendo a Zona da Mata, e avaliado principalmente por questões favoráveis, como clima, variedades, estudos, pesquisa, melhoramento genético e suporte técnico. Aqui vamos mostrar algumas fotos na nossa propriedade. Aqui é um período de correção de solo, aplicação de calcário. A gente percebe também que o nosso solo é um solo rico em matéria orgânica, nós não fazemos aplicação de glifosato ou outros produtos nocivos à biodiversidade, justamente para não comprometer a saúde do cafeeiro, a saúde do solo e a decomposição desse material orgânico que é devolvido para o solo, que também ajuda na manutenção de temperatura do solo, né, em período de estiagem principalmente, ele mantém o solo mais fresco e com os nutrientes preservados, ao invés de ter incidência solar direta, e também promove a umidade do solo. Muito bom, são princípios orgânicos. Pois é. Aí nós temos um café lavado, um microlote de catuai amarelo, catuai vermelho, desculpa, o nosso terreiro. Esse é um café torra escura, percebe que o café é fosco, ele não brilha. Essa é a foto nossa, lá na nossa propriedade também. Esse é um drink, né, que eu fiz lá em casa, modéstia à parte, né, tomando direto da nossa produção. Esse é um cappuccino supremo que nós servimos também na nossa cafeteria em Muriaé. Aqui as pessoas importantes que contribuem com o nosso trabalho. Eu vou tentar não me emocionar, porque, de fato, é uma força que a gente tem, né, no nosso trabalho. E outras mulheres importantes também, minha mãe e minha avó. Os nossos cafés, né, a penúltima embalagem nossa e a embalagem atual. Aqui a gente fazendo a adubação na lavoura, a gente percebe as montanhas na parte de trás, que é uma característica da nossa região. Essa é a nossa primeira embalagem, onde tudo começou, esse café extraído na Espresso Italiana. Eu tenho a agradecer a vocês, principalmente a Lorena e o Marcelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco da história do café. Nós há 5 gerações já estamos aí, né, nessa área, e com todos os gargalos, né,
que a gente tem a dificuldade da agricultura familiar. É um trabalho bem forte mesmo, né? Porém é muito satisfatório. Agradeço aí a vocês, né? E boa tarde a todos aí, que aproveitem aí a viagem. Vamos tomar café.